Crer ou acreditar? Todo ser humano precisa, para ser salvo, crer no Senhor Jesus Cristo. Porém, muitos não conseguem compreender o que é o crer no Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, não só nos nossos dias, mas iremos ver também que nos próprios dias dos apóstolos havia pessoas que, infelizmente, acreditavam, mas não eram salvas. Criam e não eram salvas, por não haver nessas pessoas uma total confiança na obra suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, o inimigo, o Satanás, ele tem trabalhado furiosamente para que as verdades da palavra de Deus não cheguem às almas perdidas, pois ele já está condenado e sentenciado ao inferno. Mas, para entendermos um pouco sobre crer e ter a fé que salva, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo foi quem prometeu. Em Marcos 16:16 nós lemos o seguinte: quando o Senhor Jesus comissionou os seus apóstolos e ordenou aos seus discípulos que anunciassem o evangelho, ele diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No entanto, nas Escrituras, nós vemos o relato de um homem, Simão o Mágico, em Atos 8, do verso 9 ao 13. Este homem, ele, pelo que vemos nas Escrituras, ele creu. Vamos ler Atos 8, do 9 ao 13. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Vemos aqui o relato da palavra de Deus, que Simão creu e foi batizado. Este, porém, não foi salvo, conforme nós vemos nos versos seguintes, do 18 ao 23. Pois bem, se analisarmos bem o texto bíblico em Atos 8, veremos que, na verdade, há uma grande diferença entre o crer proposto pelo nosso Senhor Jesus Cristo e o que aconteceu com Simão em Atos 8. Quando a Bíblia nos fala em crer, o que temos em mente é que isso significa entregar-se totalmente e confiar totalmente no Senhor Jesus Cristo, crer nele e na sua suficiência, crer na suficiência da sua obra realizada na cruz, para a salvação de todo pecador arrependido que vai até ele e o confessa. Por outro lado, vemos que muitas das vezes o que acontece é que as pessoas acreditam e não creem, pois ao serem indagadas acerca da fé em Jesus Cristo, elas respondem que acreditam em Deus e em Jesus. No entanto, não estão salvas, pois não creem na suficiência do Salvador Jesus Cristo, na sua obra na cruz. Buscando a Cristo somente para esta vida terrena, sem esperança nenhuma da vida eterna. Amantes de si mesmas, amantes do mundo e do que nele há. Essas pessoas, infelizmente, não têm a Deus. Muitas das vezes, como no caso de Simão em Atos 8, querem fama, prestígio, posição, poder, querem ser vistas pelos homens, mostrando muitas das vezes uma certa religiosidade, um certo padrão para serem vistos pelos outros e assim serem tidos como boas pessoas. Mas infelizmente isso não salva ninguém,
não eleva ninguém a Deus, não reconcilia nenhum pecador com o nosso Deus. Quando nós lemos em Atos 8, especificamente no relato de Simão, o mágico, vemos que ele era um mentiroso e enganava as pessoas com suas artes mágicas. Mas logo que viu o que o Senhor operava por meio de seu servo Filipe, percebeu a diferença, reconheceu que, ao contrário do que ele fazia, as operações eram verdadeiras. Nisto ele acreditou. Na verdade, dos milagres, na veracidade dos milagres que Cristo, por meio de seus servos, operava. Vemos que ele, como relatado no verso 13, creu e foi batizado. E ficava atônito e maravilhado com as grandes maravilhas realizadas, mas não demorou muito para que se manifestasse o que realmente estava em seu coração, conforme vimos relatados do verso 18 ao 23. Vimos que o mesmo não havia confiado no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, mas que seu motivo em aderir ao Evangelho era por interesse nas maravilhas operadas pelos apóstolos. Este mesmo ofereceu a eles dinheiro para que pudesse realizar tais maravilhas. Mas vemos uma grande diferença. O seu interesse não era em glorificar a Cristo e a Deus. O seu interesse era em se promover pessoalmente, como este mesmo outrora havia enganado pessoas com as suas artes mágicas, com as suas artimanhas. Ele desejava agora, por meio da operação dos dons de Deus verdadeiros, se promover e procurava a sua própria glória. Ficando claro que, por mais que Simão declarou com sua boca crer em Jesus Cristo e ser batizado, o fato dele se batizar não lhe garantiu a sua salvação. Pois, quando vemos o que o Senhor Jesus Cristo diz em Marcos 16, ele enfatiza o fato do crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. E nós sabemos que aquele que não crê, este já está condenado. O fato dele ser batizado não lhe garantiu a sua salvação. A obra do batismo, o batismo é uma obediência que o crente realiza em amor ao seu Senhor, demonstrando publicamente o que aconteceu no seu íntimo, no que ele realmente creu. Mas ele por si só, sem a fé no Senhor Jesus Cristo, não tem poder nenhum. A água não pode lavar o seu pecado, o batismo não pode te perdoar, pois é somente o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então vemos que ele, por mais que visualmente, exteriormente e com sua boca possa ter declarado a sua fé em Cristo, ele não havia crido no seu coração, pois é necessário crer no coração para ser salvo, conforme vemos em Romanos 10, no verso 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fica claro então que é o confiar completamente e sem reservas no Senhor Jesus Cristo que salva. Não simplesmente acreditar nos fatos concernentes ao Senhor Jesus Cristo, que está relatado nos Evangelhos. E que o homem que verdadeiramente crer no Senhor Jesus Cristo é salvo e demonstra em sua vida os resultados práticos desta fé, pela transformação que nele se opera como resultado dessa salvação. Notamos então que nem todos que confessam crentes hoje em dia o são realmente. Vemos que o mundo está cheio de crentes igual a Simão, crentes em milagres, crentes em curas, crentes em coisas místicas e semelhantes, que desviam muitos do Senhor Jesus Cristo. Porém, é somente o crer em Jesus Cristo que dá ao pecador a vida eterna. Cristo é, antes e acima de tudo, o médico da alma, e não existe maravilha maior do que a cura espiritual do pecador. A regeneração é o maior dos milagres. O verdadeiro crente em Jesus não necessita de espetáculos e coisas visíveis para a satisfação da sua carne, pois a salvação lhe satisfaz completamente. Ele está
completamente satisfeito e confiante na palavra do Senhor Jesus Cristo, no que ele disse por meio das Escrituras, pois o Senhor Jesus Cristo orou por todos estes que, por meio da palavra de Deus, viessem a crer nele e lhes assegurou a vida eterna. Portanto, é confiando em Jesus Cristo que nós temos a salvação e a redenção das nossas almas. É crendo nele e na sua obra. Portanto, meu caro ouvinte, faça a si mesmo um autoexame, a fim de verificar se você crê ou somente acredita nos fatos concernentes a Jesus Cristo. Creia nele hoje. Confie inteiramente no Senhor Jesus e na sua obra que ele realizou na cruz para te salvar. Ele deu a sua vida, morreu pelo seu pecado, lhe oferecendo a vida eterna. Sabemos que em nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro caminho a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nele hoje. Confie nele, apenas nele. Não confie em você, nas suas obras, no que você faz. Não confie no que as coisas que você faz podem te levar aos céus. Pois todas as obras que fizermos aqui não podem comprar a nossa salvação. Porque se assim fosse, seríamos nós mesmos o remidor da nossa alma. Então devemos confiar inteiramente no Senhor Jesus Cristo e buscar a Ele de todo o nosso coração. E como Ele nos amou primeiro, procurarmos nós também o amá-lo.